Graça e paz para você. Passando aqui para compartilhar com vocês o resumo da lição da Escola Sabatina. Para aqueles que não sabem, eu sou adventista do sétimo dia e nós temos o costume de estudar a lição da Escola Sabatina. E no sábado pela manhã a gente recapitula essa lição na igreja. Todos os dias da semana a gente estuda o tópico da lição e ao sábado pela manhã, na Escola Sabatina, a gente recapitula a lição que estudamos durante toda a semana. Cada trimestre a gente estuda uma lição. É um livro diferente, um tema diferente, a gente estuda durante o trimestre inteiro, são 3 lições a cada trimestre. E esse trimestre a gente está estudando a lição sobre o livro de Efésios, né? A carta de Paulo aos Efésios. A gente já tem estudado vários temas aqui. Nós já estamos na 12ª lição, né? A lição 12, é a penúltima lição desse trimestre. E traz algumas lições muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada com Cristo rumo ao céu. E eu queria compartilhar com vocês aqui alguns vídeos sobre a lição da Escola Sabatina. Um resumo do que a gente estuda e fazer alguns vídeos e compartilhar com vocês. Eu queria começar com a parte do sábado, que é a parte introdutória para toda a semana. O sábado vem trazendo ali a introdução de toda a lição da semana, né? Então na introdução do sábado a gente vai encontrar o tema da lição da semana e encontrar o verso para memorizar, que também é o verso-chave para toda a lição da semana. E o tema dessa semana, cada semana é um tema diferente, e cada dia da semana tem um subtópico diferente. E a lição da semana tem por tema chamados para permanecer firmes. Chamados para permanecer firmes. A gente sabe que nós temos muita facilidade para começar algo, mas uma dificuldade imensa para permanecer neste algo. Quem às vezes quer fazer uma dieta, começa a dieta, mas dificilmente consegue permanecer, é uma dificuldade. Quem quer fazer academia, às vezes começa a academia, começa os exercícios, mas tem dificuldade para permanecer. E entre outras coisas que a gente tem na nossa vida, a gente tem uma facilidade enorme para começar, mas uma dificuldade ainda maior para permanecer. Mas no que diz respeito à vida cristã e à caminhada com Cristo, Deus nos convida a permanecer. Em meio a todas as dificuldades que há, em meio a todos os obstáculos que temos que enfrentar, Deus nos convida a permanecer firmes. Não só permanecer, mas permanecer firmes até o dia da volta de Cristo, até o dia daquele grande dia, onde iremos receber a recompensa por permanecermos firmes na caminhada cristã. E o verso áureo da lição dessa semana, que a gente chama de verso para memorizar, que é o verso que a lição nos convida a decorar, para a gente memorizar em nossa mente, por isso que é verso para memorizar, está em Efésios 6, versos do 10 a 11, são 2 versos, mas são muito fortes, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás, ou do diabo, em outras versões. Nesse verso a gente já encontra aqui 2 lições fundamentais para nós entendermos não só a lição dessa semana, mas para toda a nossa vida cristã, né? Na luta que temos que enfrentar diariamente para permanecer firmes ao lado do Senhor, permanecermos firmes na caminhada cristã, devemos entender que a força não vem de nós. A força não vem de nós mesmos, nós não temos força alguma, mas a força vem de Deus. Paulo deixa claro: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É de Deus que vem a força para vencer o pecado, é de Deus que vem a força para vencer as nossas inclinações carnais, é de Deus que vem a força para mudar a nossa natureza pecaminosa e nos tornar a semelhança de Cristo, como é a vontade dele. É de Deus que vem a força para mudar a nossa natureza e nos fazer segundo a sua vontade. É dele. Toda força, todo poder vem de Deus. Nós não temos poder em nós. Não há força. Se eu quiser vencer o pecado sozinho, eu vou cair muito fácil. Mas se eu invocar o poder de Deus mediante o sacrifício de Cristo, aí eu posso vencer. O próprio Jesus nos disse assim: sem mim nada podeis fazer. A força vem de Deus, unicamente de Deus. Então, primeiro ponto aqui de forma introdutória para essa semana da lição da Escola Sabatina é que a força para a gente vencer na caminhada cristã vem de Deus. Então, se você se sentir fraco, entenda que o seu Deus é forte e Ele pode te dar a força que você precisa para vencer nas suas lutas. Ainda que a gente venha a fraquejar, a cair, a Bíblia fala que, ou melhor, a Bíblia não, é um pensamento cristão, e por um bom tempo eu achei que esse pensamento era um verso bíblico,
mas acabei descobrindo recentemente que não é um verso bíblico. Diz assim que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia não fala assim, é um pensamento que tem base bíblica, mas é um pensamento de um cristão que compartilhou aí há algum tempo atrás e aí virou um bordão entre os cristãos, mas ele tem fundamento bíblico, né? No decorrer da nossa caminhada cristã, a gente pode sim vir a cair, mas sempre que cairmos e quisermos levantar, Deus está disposto a nos levantar, entendendo de que a força para vencer vem dele. A força vem de Deus. O poder para vencer vem de Deus. É Deus que nos confere esse poder. Porque Cristo já venceu por nós, né? Cristo, ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a vitória Cristo já garantiu para nós na cruz do Calvário. Agora a gente tem só que permanecer firmes até a volta de Cristo. Lutando contra a nossa natureza carnal, lutando contra os nossos desejos, e lutando contra nossas inclinações para o pecado, lutando para ficar firmes diante de Deus de acordo com a sua vontade. Mas o verso ainda continua dizendo assim, vistam-se com toda a armadura de Deus. Nós vamos estudar mais à frente sobre a armadura de Deus, mas Paulo deixa claro que a gente tem que se revestir de toda a armadura, não apenas de uma parte da armadura. Um soldado não ia para a guerra, ele não ia com a sua espada e esquecia o seu escudo. Ele tinha que ir com a espada e também com o escudo. Ele não ia com a espada e o escudo e esquecia do capacete. Ele tinha capacete, espada, escudo e outros elementos que tinha que usar. E Deus nos convida a usar toda a armadura de Deus. Sim, mas qual é a armadura de Deus? A gente vai estudar mais à frente sobre a armadura de Deus. Na parte introdutória do sábado também traz a lição uma história do profeta Eliseu. E eu resumi aqui bem rápido, para o vídeo não ficar longo. O profeta Eliseu era um servo de Deus, que Deus usava poderosamente, fez grandes milagres através dele, Deus fez através dele. E o rei da Síria, naquela época, queria atacar o rei de Israel. E sempre que ele planejava atacar o rei de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu os intentos do rei da Síria. O profeta ia, contava ao rei de Israel e o rei de Israel conseguia se livrar. Com isso, a ira do rei da Síria se levantou contra o profeta Eliseu, que foi até ele com todo o seu exército para tentar pegar e matar o profeta Eliseu. E o servo do profeta Eliseu, um dia pela manhã, abriu suas portas, as portas da casa do profeta Eliseu, e viu que um grande exército estava cercando a sua casa para pegar o profeta e até ele mesmo matar. E ele ficou com muito medo, ele correu até o profeta e disse assim, Senhor, o que a gente vai fazer agora? E aí o profeta Eliseu disse assim, tenha calma, se acalma, porque mais são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o servo não entendeu nada, porque só estava ele e o profeta ali. E como são mais os que estão com eles? E aí o profeta orou a Deus e disse, Senhor, abre os olhos desse moço e permita que ele veja o livramento que o Senhor tem nos concedido. E aí o profeta orou e o servo pôde enxergar. E a Bíblia fala em 2 Reis capítulo 6, do 15 ao 17, que o servo do profeta começou a olhar para os montes e ele viu um grande exército, um numeroso exército de anjos em carros e cavalos de fogo que cercavam toda a casa do profeta. E ele entendeu o livramento de Deus. Ele enxergou naquela hora que Deus estava com eles, embora ele não tivesse visto, embora ele não tivesse sentido, né, a presença de Deus, que muitos dizem assim, eu tenho que sentir a presença de Deus. Que bom quando a gente sente a presença, é louvável isso. Mas não necessariamente Deus só se faz presente quando nós sentimos. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo e Ele tem todo o poder. Então, independente de Deus sentir ou não sentir, Deus está ali, certo? Então, isso é mais um ponto para a gente entender durante a lição dessa semana, de que todo o poder vem de Deus para vencermos. Todo o poder vem de Deus. E no decorrer da nossa caminhada, quando estivermos passando por dificuldades, por lutas, entendemos de que Deus está conosco. Embora eu não veja, embora eu não sinta, Ele está lá. Ele está do nosso lado, Ele está disposto a nos socorrer. Basta somente nós nos apegarmos a Ele e ao seu poder, invocarmos o seu poder, Ele vai nos conceder a vitória. Espero que você tenha gostado do resumo aqui da parte introdutória do sábado. Convido você a, se gostou, deixar o seu like, comentar aí o que achou do conteúdo do vídeo. Deixar os seus comentários também sobre se você estuda a lição, se não estuda a lição,
se é de uma outra denominação, se estuda a lição da escola dominical, enfim, deixa aí seu comentário. Compartilhe com outras pessoas também. E convido você a assistir os próximos vídeos sobre o resumo da lição da escola sabatina. Certo? Vamos resumir a parte da domingo, da segunda, terça, quarta até a quinta-feira. E na sexta-feira tem um estudo adicional, que é um resumo do que estudamos durante a semana. Certo? Então, agradeço a você a companhia até aqui e espero você no próximo vídeo.